Manhã Cidade. Entrevista. Olha, muita gente já teve dor de cabeça na hora de vender ou comprar um carro por causa do documento. A transferência do veículo após a venda é obrigatória, minha gente. Tem prazo para isso, o prazo é pequeno e vocês precisam ficar atentos, porque depois dá uma dor de cabeça grande, mas é grande mesmo, né, Mário Flávio? Rapaz, por exemplo, eu tenho um carro que tá no meu nome de 1988 o veículo. Aí, resultado, fazer uma consulta, de repente apareceu um débito lá e eu rodei atrás para achar esse débito, deu trabalho. Quando fui lá, um débito de R$1.000 e poucos, mas resumindo, tem que pagar. Tem que pagar. Por quê? Porque foi vendido na época e não foi transferido o nome. E eu não sei nem onde está esse carro, nem se ele existe mais, na verdade. Bom, esse é um dos assuntos que vamos abordar agora no Momento Cidade Entrevista com o Niverson Moura, que é coordenador da 4ª Ciretran em Caruaru. Se você tem alguma dúvida, tá, sobre transferência de veículos, né, do nome do proprietário, se você tem alguma dúvida sobre essa história aí da renovação automática da CNH, o selo de bom condutor, fiquem à vontade, tá? Niverson tá aqui para nos esclarecer, porque ele é o especialista no assunto. Bom dia. Bom dia, Niverson. Renata, bom dia, Mário, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Cidade. Muito obrigado pelo convite. A gente está à disposição, estamos lá na 4ª Ciretran, nas unidades de atendimento do Detran aqui em Caruaru. Temos em cada uma delas o setor de informações, o site do Detran também. O site do Detran é bem completo. Tivemos uma mudança recente agora, uma mudança importante e considerável. Então, muitos fluxos ainda estão tramitando e a gente está aqui à disposição de vocês. A gente fala do Detran, quando a gente fala do Detran, a gente só pensa em multa, mas são tantos detalhezinhos que existem, né, Niverson? São muitos detalhes e muda com uma certa frequência. E uma situação como essa, relatada por vocês, da ausência de transferência, é uma situação muito recorrente. A gente brinca aqui quase todo dia, o bom dia que a gente recebe lá na Ciretran são pessoas com situações semelhantes à que aconteceu com o Mário Flávio, porque venderam um veículo, seja moto, seja carro, independente de qual seja o veículo, há um certo tempo atrás, e só vieram descobrir agora quando receberam uma notificação da Secretaria da Fazenda cobrando um IPVA de anos de atraso, porque aquele veículo ainda permanece no nome daquela pessoa. Ou a pessoa baixou o aplicativo, que eu aconselho a todos, baixe o aplicativo da CNH do Brasil, além do aplicativo do Detran Pernambuco também. O aplicativo está totalmente atualizado e tem muitos serviços, mais de 24 serviços o cidadão pode fazer pelo aplicativo, sem precisar ir na loja de atendimento. E através do aplicativo da CNH do Brasil e também de um acesso simples ao site do Detran, com a sua conta GovBR, você verifica os veículos que estão cadastrados no seu nome. Então, vez ou outra, chega alguém lá com a mão na cabeça e diz, não, esse veículo aqui, muita gente não lembra que aquele veículo existiu e acha que foi vítima de um golpe. Justo. As pessoas chegam lá, pegaram meus documentos, fui vítima de um golpe, botaram o carro no meu nome. Tem uma moto que está no meu nome, que eu ainda era, tanto essa moto quanto esse carro, eu ainda era solteiro. Veja, eu tenho 20 anos com o Renato. E eu ainda tenho mais uns 2 anos para trás. Então faz mais de 22, 23 anos que esse carro, e nem meu, era do meu irmão. Sim. Eu tive um susto. Quando finalmente eu consegui achar, disse, meu Deus do céu. E que isso acontece muito, né? Você tem alguém na família, precisa comprar um carro, né? O nome. Então, passa no meu nome, porque é mais fácil de financiar, alguma coisa assim, né? E você nem se liga. Exato, Renata. Isso é um risco muito grande. Que eu ia fazer deixa eu falar sobre essa história de emprestar o nome. Nesse contexto, assim, qual a importância, Niverson, de você, na hora que empresta o nome, ficar ligado para depois retirar? Excelente pergunta, Mário, Renato, porque dá a oportunidade de falar do perigo, do risco e também da ilegalidade. Acaba sendo de fato ilegal você emprestar o nome para outra pessoa, colocar um patrimônio no seu nome, porque tem toda uma repercussão fiscal, tem toda uma repercussão econômica que é gerada a partir desse empréstimo, digamos assim, porque o patrimônio deve ser registrado em nome de quem de fato é o proprietário, e por algum motivo ou por qualquer razão que seja, não há justificativa nesse sentido, mas a gente sabe que é muito comum, a gente sabe que é muito, como você mesmo relatou, Renata, me empresta teu nome por conta do financiamento, para aprovar, porque é mais fácil, porque é melhor, porque tu tem endereço.
ou por qualquer que seja a Meu justificativa. nome tá sujo, o teu tá Meu- limpo. Exato, isso acontece demais, principalmente em situações como essa, porque meu nome está sujo. Mas isso acaba atrelando você a uma situação que vai ter uma repercussão futura na sua vida até, como uma situação como essa, de um veículo. É importante você lembrar que um veículo, se você olhar direitinho, um veículo é uma arma. Uma pessoa conduzindo um veículo numa rua, qualquer movimento, qualquer situação pode gerar um acidente, você pode atropelar dezenas de pessoas, sabe? E tudo aquilo que acontecer com aquele veículo é de responsabilidade de quem? A primeira coisa que faz é dar uma olhada na placa para ver de quem é, né? Quem é o proprietário desse veículo? Veja, um amigo meu, Josimar, ele é professor e ele tinha uma moto, vendeu a moto e, enfim, achou que tinha um transferido. Ele disse, a gente conversando sobre isso, ele disse que quando foi agora no fim do ano, disse que a polícia bateu na casa dele. Uma pessoa que estava com a moto foi pega com tráfico de drogas. Sim. Olha a confusão, o cara se meteu. Sim. Aí ele teve que explicar, enfim, conseguiu resolver, mas olha a dor de cabeça. Sim, já chegaram situações tão graves quanto essa lá na Seretran, que não vou poder comentar detalhes aqui, mas situações como essa mesmo, que a polícia bateu na porta da pessoa e diz, esse veículo aqui que apareceu com determinada situação, cometendo crime numa cidade, em outro estado, algo dessa natureza. Quando puxa pela placa, vai verificar quem é o proprietário. Vai lá no endereço da pessoa. Então, esse é um principal risco, digamos assim, fora toda a questão fiscal, porque vai sendo gerado todo ano IPVA, licenciamento, bombeiro, você tem aquela que vida declarar vai ficar... no imposto, No imposto de renda, Uhum. exatamente. Então, a maioria das pessoas que chega, de fato, não lembra, é tão antigo, que diz, cometeram alguma fraude, botaram um veículo no meu nome. Aí quando a gente vai verificar, esse veículo aqui, esse é 95, 88, 80, quer dizer, quando a gente vai verificar no sistema a data de fabricação, aí que a pessoa verifica, esse antigo proprietário, isso é de um tio meu, isso é de um parente, de um primo, esse Quando veículo. eu vi o nome do carro, Sim. a marca do Aí carro, você vai lembrando a cor. Chevette, aí eu disse, peraí, Chevette, aí eu lembrei que era o meu irmão teve uma Marajó, aí foi que a ficha começou a Sim. cair, mas eu não lembrava nem ele que esse carro estava no meu nome. Isso é muito comum. E a questão das multas também, né, Niverson? Se Exatamente. o carro passar e for registrado só a placa, não for o agente que autuar diretamente, a multa vai para o nome do proprietário. Né? Tanto o valor quanto a pontuação vai para o proprietário. Então, o que é que acontece? Isso era mais comum acontecer até alguns anos atrás, quando toda a venda do veículo era física. Era com aquele documento verdinho, o antigo, que você assina, reconhece firma no cartório e tudo Então mais. não é só assinar aquele recibo, não. Não, não é. Sendo que o que era que muita gente fazia? Assinava o recibo, aí às vezes vendia o veículo, a pessoa ou não terminava de pagar, ou a pessoa ficava segurando o recibo, ou se não, o que é que acontece? Às vezes a pessoa vai, entre aspas, tentar ajudar quem está comprando. Por quê? A partir do momento que a pessoa compra, você que está vendendo, obrigatoriamente por lei, tem que fazer a comunicação de venda. Tem que fazer. Hoje em dia, quando você faz pelo aplicativo da CNH do Brasil, é mais fácil porque tudo ali fica registrado digitalmente, reconhecimento facial, conta GovBR. Quando você faz a venda, que hoje em dia é recomendável, é da forma mais comum de acontecer, a venda digital fica mais fácil, porque assim que você faz o reconhecimento facial, que você emite a TPV eletrônico, fica registrado no sistema que você está vendendo o veículo para fulano. Antigamente era o verdinho, aquele documento que era emitido todos os anos, e que na verdade que era emitido na hora que você comprava o veículo, você recebia aquele veículo, você pegava o recibo, você guardava o recibo, e o que era emitido todos os anos era o documento normal, o documento de licenciamento anual, o CLA. E aí, quando você ia vender, você preenchia aquele recibo. Cuidado com o recibo, a pessoa guardava o recibo. As 7 chaves. As 7 chaves, exatamente, porque aquele recibo é o documento que você usa para transferir aquele veículo. Então, quando você assinava e tinha aqui no cartório, reconhecer firma por autenticidade, você tinha a opção de ir no próprio cartório, pagar uma taxazinha de algo em torno de R$60, R$50 atualmente, para fazer a comunicação de venda. Com aquilo, tira uma cópia autenticada, você fica com sua via, fica com o protocolo. Ficava resguardado. A partir dali, o comprador tem 30 dias para ir no Detran, fazer a transferência, fazer a vistoria, para finalizar a transferência e o veículo sai do seu nome. Perfeito. Sendo que, às vezes, para tentar até mesmo ajudar, diz, é porque eu tô meio apertado, não coloca a data do recibo agora, não.
deixa para colocar depois, um exemplo, que às vezes acontecia, ou até mesmo numa situação desse empréstimo de nome, ou a pessoa não terminou de pagar, não terminou de pagar, não vou entregar o recibo, a pessoa já está com o carro, está pagando a parcela e do nada some. Para de pagar a parcela, às vezes é uma pessoa desconhecida. Lógico, quando você consegue vender um veículo para alguém próximo de você, fica mais fácil. De acompanhar, né? Exato, mas hoje em dia, principalmente com a internet, você publica algum veículo que está vendendo ou coloca numa agência, algo dessa natureza, aparece alguém do nada desconhecido, paga, ou paga parcelado ou não terminou de pagar, e você pensa, não terminou de pagar, não vou entregar o recibo assinado, porque senão a pessoa vai estar com o recibo, vai estar com tudo, vai transferir o carro e depois não vai me pagar. Um exemplo. Sendo que aí a pessoa fica com o carro, não fica com o recibo, de algum modo some, ou já vende para outras pessoas, quando você vai atrás, já vendi esse carro. E está onde? Tá. Sei não sei onde é que está. Pronto, quando eu perguntei ao meu irmão, você acha que esse carro nem existe mais? Eu acho que não existe mesmo, não. Exatamente. Quando acontece uma situação como essa, como é o seu caso, Mário, é que a pessoa vai lá no Detran, qual é o passo a passo? De que maneira a gente consegue resolver isso? A gente emite um extrato dos débitos. Na grande maioria dos casos, existe débito de IPVA já na Secretaria da Fazenda do Estado, porque foi gerada a dívida ativa. Então, muitas vezes a pessoa sabe através de uma notificação que recebe por e-mail até. Ou por um contato, por uma correspondência da Cefaz. Ou quando vai comprar algo que vê que não está com a restrição, né? Com a restrição. Exatamente. Foi comprar, financiar quando vê, tem uma restrição aqui, tem um protesto, tem uma restrição da Secretaria da Fazenda. Aí é que a pessoa vem descobrir que tem um carro desde a década de 80, desde a década de 90, no seu nome, por conta que já teve esse veículo e não foi finalizada a transferência. Aí, paga a taxa, faz o acordo com a Cefaz, pode parcelar, tem até desconto, inclusive, paga os débitos com o Detran, paga os débitos desse veículo, e se ele tem que ter 2 requisitos mínimos: mais de 25 anos de fabricação e mais de 10 anos sem emitir o último documento. Se você quiser dar baixa nesse veículo e se você não estiver com o veículo. Se você estiver com o veículo, ou souber onde ele está, ou se ele tiver já virado um ferro velho, um exemplo, fica relativamente mais fácil, porque daí você tem que fazer um recorte do chassi, trazer as placas e protocolar, entregar a placa com o recorte do chassi, a peça de metal no Detran, para dar baixa nesse veículo. Resolva logo. Exato, para dar baixa definitiva. Aí, num caso como esse, não sei onde é que está o veículo. Primeira pergunta, que a gente verifica no sistema: tem mais de 25 anos de fabricação? Segunda, tem mais de 10 anos sem emitir o último documento? Ok. Pagou as taxas, consegue dar baixa definitiva desse veículo, ele deixa de existir. Então, é esse o risco, infelizmente, é essa repercussão, caso você esteja numa situação como essa. Por isso que é tão importante vender o veículo, acompanhe e se certifique de que quem comprou vai fazer a transferência. Se você vender pelo aplicativo, fica um pouco mais, pelo aplicativo da CNH do Brasil, fica um pouco mais fácil, porque quando você registra, faz reconhecimento facial, a outra pessoa tem conta Gov.br, Prata ou Ouro, por exemplo, também faz o reconhecimento, no sistema vai estar registrada a comunicação de venda. Mas, enquanto aquela pessoa não transferir aquele veículo, ela continua no seu nome. Aquele veículo continua no seu nome. Olha, quem manda aqui um abraço para você, mande um abraço, entrevista esclarecedora, um abraço aí para Niverson, é o Dr. Jean Grunberg, que é advogado. Grande abraço, doutor Jean. O Josué de Catende também acompanhando aqui, o Adeilson Ribeiro acompanhando, o Adão também do Maurício Nassau e o meu amigo Diogo também mandando essa mensagem. E ele pergunta: Niverson, tem muita gente que usam os famosos corretores. O despachante. Os despachantes. E os despachantes, às vezes, eles não transferem direito o nome, né? E a pessoa, às vezes, confia e, de repente, lá na frente pode ter um problema. Excelente pergunta. O despachante documentarista é uma profissão regulamentada por uma lei federal e até mesmo as pessoas confundem que o despachante é funcionário do Detran. É importante esclarecer que ele não é funcionário do Detran. O despachante é uma profissão regulamentada e ele presta um serviço que visa desburocratizar, visa facilitar, trazer um conforto maior para o usuário. E ele é cadastrado ao Detran. Inclusive, ele tem que, todo ano, enviar uma série de documentações. Atualizar esse cadastro. Atualizar esse cadastro junto ao Detran, porque ele tem um númerozinho lá de matrícula para poder ser atendido, para poder marcar o atendimento e registrar os processos dele. É legal, é tranquilo, sendo que, o que é que o usuário tem que se certificar? Primeiro,
certifique-se de que ele de fato é um despachante registrado no DETRAN, com autorização para atuar no DETRAN. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, porque ele tem uma identificação, ele tem uma carteira funcional. Segundo, faça contrato, exija sempre o contrato, coloque no papel qual é o serviço que ele está fazendo, por quanto você está pagando, de que maneira é a forma de pagamento, quais os prazos que ele tem para poder fazer aquele serviço. Então, com tudo isso documentado, você fica munido de documentos, porque se acontecer algum problema naquele serviço que você contratou, você vai lá no DETRAN, ou no shopping, ou lá na Ciretran, lá na BR-104, e registra uma reclamação contra aquele despachante. Nós enviamos essa reclamação para a diretoria responsável por supervisionar a atuação do despachante. É aberto um procedimento, ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso no serviço dele, ele não poder mais protocolar processos no DETRAN. Então, existe uma série de repercussões. Mas, para isso, é importante que você tenha um papel, que você tenha um documento, que você tenha um contrato. Então, exija sempre o contrato que esteja descrito todo o serviço que o despachante pretende realizar e que ele ofereceu para você, inclusive pelo valor, obviamente. Enfim, a pessoa pensa que nessa história de você dar um não, né, a um amigo, um parente, você acaba, né, Renato, às vezes arrumando um problema feito esse que a gente está relatando aqui. Exato. Ô Niverson, aproveitando que você está aqui, eu acho que já tirou todas essas dúvidas. Quem tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar perguntas 9987-80997. Deixa eu falar do IPVA, porque para a semana começa para valer a questão do pagamento do IPVA, né? Vamos explicar rapidinho aqui as regras do IPVA. Sim. Pode dividir em 10 vezes, né, o IPVA de 2026, que foi uma mudança implantada pela governadora Raquel, até a gestão dela eram só 3, se eu não me engano. Agora a pessoa pode parcelar em 10 vezes o IPVA, não é isso? Exatamente, Mário. Essa mudança promovida pela governadora Raquel Lira ajudou demais o cidadão pernambucano que tem a possibilidade de parcelar em 10 vezes o seu IPVA, desde que a parcela não seja inferior a R$50, tem esse detalhe também, ele pode parcelar o IPVA e enquanto ele estiver com as parcelas em dia, vai estar com o seu carro tranquilamente rodando pelo estado ou em qualquer outro lugar. Então, ele paga o seu IPVA parcelado. Existe também a taxa de licenciamento de bombeiros, que é de fácil acesso, o usuário pode acessar pelo site do DETRAN. Qualquer dificuldade, nós temos um setor de informações para atender. O usuário é idoso, não tem GOV, não sabe utilizar e tudo mais, ele pode procurar a unidade do DETRAN, que a gente vai auxiliar ele, vai emitir... No caso, por exemplo, eu tenho o meu veículo hoje, eu vou fazer o parcelamento do IPVA, eu vou pagar à vista. Sim. Pela conta GOV, eu consigo isso lá? Sim, tranquilamente. Quando você entra no site do DETRAN, que você acessa pela conta GOV-BR, você vai ver lá as opções de quando você detalha o débito daquele veículo, que é gerado automaticamente quando vira um ano, você vai ver lá todos os boletos da taxa. Aí você tem a opção de passar... Tem pagar. As multinhas também lá, né? Tem as multinhas lá também, exatamente. Tanto aquelas que ainda estão em prazo de você apresentar a defesa, de você fazer a identificação do condutor, como também aquelas que já estão exigíveis, aquela que já passou do vencimento, que já era para você ter pago, que passou o prazo de defesa. Acontece muito, chega às vezes situações lá na Ciretran do usuário que, o meu documento 2026 não rodou. Não apareceu aqui no sistema, estou com o carro atrasado e estou aqui com os boletos e está tudo pago. Tem algum erro aí no DETRAN? Tem multa. Quando a gente verifica, tem uma multa que está vencida. A pessoa diz, não, mas eu não recebi notificação. Aí vem aquele detalhe. Você está cadastrado no SNE, o SNE, no aplicativo da CNH do Brasil, você se cadastra, você pode se cadastrar no SNE, que é o sistema de notificação eletrônica. Quando você comete uma infração, você tem a possibilidade de pagar ela com 40% de desconto. Basta que você se cadastre no SNE. Qual é o detalhe do SNE? O detalhe para você ter o direito e o acesso aos 40% de desconto e pagar quase metade do valor, você tem que cadastrar lá. Mas qual é o detalhe? A partir daquele cadastro, você não vai mais receber a notificação de uma infração que você cometeu nos correios, no endereço da sua casa. Vai ser no aplicativo. Vai aparecer lá no sininho a notificação, você foi registrado instantaneamente. No mesmo dia que você passou no lombado eletrônico, algo dessa... E se não foi a pessoa? Aí faz o quê? Eu não reconheço não essa multa não. Na hora que recebeu essa notificação. Recebeu a notificação. Você tem 30 dias para apresentar a sua defesa. Pode ser pelo aplicativo também? Pode ser pelo aplicativo do DETRAN Pernambuco. Por exemplo,
se quem registrou a infração foi o Detran Pernambuco. Porque pode ser que a infração tenha sido registrada pelo DENIT, pelo DR, pela MC aqui em Caruaru. Então, você procura o órgão correspondente pela lavratura da infração para apresentar a sua defesa ou a identificação do condutor. Aí você tem 30 dias para fazer isso, para que a pontuação vá para aquela pessoa, mas a multa fica registrada no veículo. E aí, se você, no ano seguinte, só pagou IPVA, licenciamento imobiliário e não pagou aquela multa, o documento não sai. Se a multa tiver vencida. Porque quando você apresenta a defesa, enquanto ela estiver em tramitação, a multa ela não é exigível. Então, ela não vai travar o documento, se tiver com defesa em andamento ou recurso. Hoje não tem mais a impressão daquele documento verdinho, que era semelhante também ao recibo do carro. Inclusive, chegou uma carta dizendo que tudo agora é online, né? Se eu for parada numa blitz, eu não preciso apresentar mais documento do carro, não é? Veja, existem documentos de porte obrigatório. A questão do documento do veículo, você tem que estar com ele. Você imprime o PDF. Ele foi digitalizado, de certo modo, ele foi virtualizado, o documento. Antigamente ele era físico, era aquele verdinho. Hoje ele é um PDF. É um papel. E tem um QR Code também. Com QR eu posso Code. ter ele no meu celular. Pode, deve, na verdade. Por precaução, o ideal é que você imprima ele e Deixa ande com lá ele no no carro. porta-luva do Exato, carro. porque vai que você dê o azar de estar viajando, estar numa estrada. Quando você vai acessar o documento, tá lá aquela pendência que o aplicativo está desatualizado. Aí você não consegue acessar o aplicativo. Tá sem Não tá sem internet. Está sem internet, celular descarregou, o agente também lá está numa área de zona rural, está numa estrada, não tem como ele consultar no sistema. Então, por precaução, você tanto imprime o documento do veículo, como também hoje em dia a CNH também, ela é digital. Tanto é que quando você, por exemplo, renova, você pode imprimir aquele PDF, aquele papel, e usar ele porque ele tem um QR Code que identifica que aquele documento é E tem um QR Code nas placas do carro também, né? na placa Mercosul. Na placa Mercosul. Eu já fui Mercosul parado tem disso, um tá? QR Code. Eu já fui Aí parado o agente vai lá e dá uma eu já fui escaneada, parado, né? por exemplo, eu acho que fui pela Lei Seca uma vez, Sim, e ele só pediu o documento, o meu documento de habilitação. sim. Mas a do carro ele já estava Já foi lá na já placa estava e... consultando tudo. Exato. Hoje em dia, a internet é uma maravilha e tanto é que a gente se torna dependente dela. Então, hoje Quando em dia, não tá com internet, o mundo se acaba. o mundo se acaba, ninguém Principalmente trabalha, principalmente o WhatsApp, a vida da gente trava, digamos assim. É verdade. Essa dependência que nós temos acaba facilitando muito a nossa vida, porque hoje em dia existem equipamentos, o próprio agente de trânsito utiliza o smartphone, que ele consulta no sistema a regularidade daquele veículo. Antes de ele trocar a primeira palavra com você, ele já sabe muitas informações sobre o seu veículo, e isso facilita muito no momento da abordagem. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para falar o quanto é importante a própria população apoiar os agentes de trânsito no momento em que está acontecendo uma blitz, no momento em que está acontecendo uma abordagem. Por quê? É uma abordagem como essa que descobre um veículo que não está no nome daquela pessoa, que está atrasado. Como, por exemplo, Mário Fábio, essa é a situação desses dois veículos. Aonde ele tiver, caso eles ainda estejam rodando, se eles forem parados numa blitz, o agente vai verificar, esse veículo está sem documento, recolhe para o pátio. Aí quando você chegasse, por exemplo, qualquer pessoa chegasse no Detran e diz, esse veículo aqui está no meu nome O carro está aqui. Tá no pátio. Esse veículo foi recolhido porque estava sem documento e está lá no pátio. Você vai lá na hora, faz o recorte do chassi, dá baixa naquele veículo, já resolve a vida. Então, as fiscalizações são importantes, tanto para coibir crimes, porque é importante lembrar para a população que onde acontece blitz, isso repercute na criminalidade que deixa de acontecer naquela região. Existem índices que demonstram que onde está acontecendo blitz de lei seca, por exemplo, ou blitz de qualquer natureza, por parte do Detran, por parte da MC, por parte de qualquer outro órgão, DR, enfim, entre outros, outros órgãos que fazem blitz nessa natureza, num raio daquele local não acontecem crimes, nem furto, nem roubo, nem homicídio. Quando a pessoa sabe, quando o criminoso que saiu de casa que saiu de casa para cometer algum tipo de crime,
ou alguém, ou ele sabe que tem uma blitz, Interessante isso. Hoje, ele não sai de casa, porque se ele perder a moto, ele perde. hoje não vai dar, porque, né, vai ser mais fácil de ser pego, né? Exato, porque às vezes o pessoal, a gente já comentaram, a própria polícia, que às vezes o bandido tem mais medo da blitz do Detran do que da própria polícia, porque ele fica sem a moto, ele fica sem o carro, entre as, ele fica sem o instrumento, entre essas de trabalho, Pra praticar o crime. do delito, exatamente, Ô, Niverson, da atividade delituosa. A gente aproveita e a gente está encerrando já, quando você fala sobre esse assunto, o desserviço que são esses grupos de WhatsApp, que você não sabe quem está naquele grupo, né? Porque tem grupo de amigo ali, mas tem grupo de muitas pessoas. Muitos criminosos estão dentro desse grupo, sendo avisados que tem blitz sendo realizadas. Exatamente, Renato. Isso, só o fato de fazer essa divulgação, isso de fato é um crime também. Porque quem está dentro desse grupo, ou esse tipo de público, entre aspas, de fato, é a pessoa que vai lhe assaltar. Exatamente. É a pessoa que vai levar seu carro, sua moto, e que você está ajudando ele a não ser pego. A facilitar uma rota de fuga para ele que não dê de cara com a blitz. Exatamente. Porque quando a blitz, e aqui eu mando um abraço para todos os agentes de trânsito, na pessoa do nosso amigo Ivanildo, que coordena a fiscalização do Detran aqui no interior do estado, quando ele faz um blitz, que as equipes fizeram um treinamento, inclusive, com a PRF, inclusive com a Polícia Militar, para verificar fraude veicular, chassi adulterado, quando faz um blitz dessa natureza, toda semana é recuperado 1, 2, 3 veículos, é devolvido para quem teve o seu veículo furtado ou roubado. Então, não avise quando estiver acontecendo alguma blitz, porque você está ajudando ao bandido. Está sendo conivente com o crime. Totalmente. Niverson Moura, coordenador da 4ª Ciretran. Muito obrigada. Até a Obrigado, próxima. Niverson. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado a Renato. Um grande abraço a vocês, aos amigos, advogados e colegas que acompanharam. E um abraço a todos que nos acompanharam. E só um lembrete, viu? Tire o carro do seu nome se você vendeu. Mário Flávio tá... Olha, eu tô revoltado. Olha, 9 horas. Vem aí ela, Aline Souza. E vai pedir o quê? Até amanhã. Cheiro, obrigada pela companhia. Até Tchau. amanhã, se Deus quiser.